Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 1. Acredito que eu já preguei essa palavra em algum lugar, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Afinal de contas, Ele é o Deus do impossível. Deus tem falado nesse lugar. João, capítulo 1, versículo de número 35. Para a nossa meditação nessa noite. João capítulo 1, versículo de número 35, amém? Que diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João, e seguiu Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, na minha versão fala, que significa Pedro, amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus e Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, pela tua igreja reunida nessa noite, nesta festa, meu Pai, para te louvar e engrandecer o teu nome. Nós te louvamos porque só o Senhor pode fazer essas coisas, e o nosso coração se alegra, Senhor, pelos louvores, pela palavra de abertura, Senhor Jesus, pelos louvores dessa comissão. Agora eu rogo, Senhor, que o Senhor continue nesta noite falando conosco através da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Nós oramos para que nesta noite o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade, meu Deus, de adentrar no profundo e no escondido do coração de todos aqueles que se encontram aqui. Eu te peço a Tua graça, a Tua unção, a revelação, meu Deus, para que nesta noite possa ser um canal, meu Deus, de bênção para a minha vida e para a Tua igreja. Senhor Deus, oramos para que toda distração, que toda investida do inimigo, Senhor, que queira tirar nossa atenção, Deus, nós oramos para que seja repreendido no nome de Jesus, que o Seu reine neste lugar e que assim o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amados irmãos, eu creio que a maioria dos irmãos chegaram no início do culto e Deus ele já tem falado aos nossos corações através da abertura do Salmo 1, através dos louvores. Mas eu queria nesta noite compartilhar uma palavra da parte de Deus para a igreja, para dizer que esse Deus é o Deus do impossível, como foi dito através desse louvor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que como um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, Ele quer se relacionar com o ser humano, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é tão puro de olhos, lá em Abacuque, que não pode contemplar o mal. Mas quando eu vejo e olho para este Deus, eu vejo que Ele sempre trabalha diante de impossibilidades humanas. Ele pega situações impossíveis, imprevisíveis, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu propósito. E quando eu escutava esse hino nessa noite, que as irmãs cantavam, eu lembrava que foi assim também na vida de Abraão. Sara era estéril e Deus, para fazer um povo, fazer uma nação, fez com que uma mulher estéril, ela fosse mãe de filhos. Nós vemos também na vida de Isaac, nós falamos aqui nesse versículo no ciclo de oração, que Rebeca também era estéril, e a palavra do Senhor vai lá dizer em Gênesis capítulo 24, versículo de número 63, que Isaac orou instantemente, orou com urgência, e Deus abriu a madre de Rebeca. Quando Deus ele quis trazer um avivamento para Israel, porque naquele período do profeta Samuel, muito obrigado irmão, o Senhor não falava na época de Samuel, a palavra de Deus ela era exceção, mas Deus utiliza uma estéril, diante de uma impossibilidade, para através dessa esterilidade, Ele fazer o impossível se tornar possível.
Quando Deus ele quis trazer um juiz para libertar o povo oprimido, ele usa a esposa de Manoá, que era estéril, e Deus separa Sansão desde o ventre para ser um nazireu de Deus, para libertar o povo de Deus dos filisteus. Quando Deus também no Novo Testamento, Ele quis preparar um caminho para endireitar as veredas tortuosas, o texto vai dizer que Ele pega Isabel e Zacarias. Isabel era estéril, do seu ventre não poderia sair, não poderia gerar semente nenhuma, mas o texto vai dizer que Zacarias entra no templo, e a palavra vai dizer em Lucas 1, que a tua oração, ela foi ouvida, e Deus, diante desta impossibilidade, Deus abre o ventre de Isabel, e nasce João Batista. Mas para Deus gerar o Salvador para o mundo, Deus faz que um ventre, uma semente vinda através do próprio Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, que Jesus ele não foi concebido em pecado, Ele mesmo diz, Ele mesmo não cometeu pecado, e o Espírito Santo vem em uma mulher que não conhecera homem naquela época, e gera uma semente de um ventre, que não conhecia homem, e diante desta impossibilidade, o anjo chega para José e diz assim: tenha calma, meu filho, isso que está sendo gerado é do Espírito Santo. E esse mesmo Deus é o mesmo Deus que olha para mim e para você nesta noite, homens fracos, homens caídos, homens pecadores, homens esquecidos, e faz com que Ele erga. Quando ele olhou para a vida de Pedro nesse momento, o texto vai dizer que o Senhor ele começa o ministério público dele. Após ser batizado por João Batista às margens do Rio Jordão, o texto vai dizer que ele começa seu ministério público, e ali o Senhor Jesus já começa a batizar. E aí, quando nós lemos nesse texto, nós vamos perceber que João batizava também. E 2 dos seus discípulos viram Jesus, passaram aquela tarde com Jesus, e depois levaram Pedro para ele. Aí Jesus chega e olha para Pedro e diz assim: olha, você não será chamado, você é Simão, filho de Jonas, você será chamado Pedro. Pedro significa rocha, e se você, chamado por Cristo, estiver edificado sobre o próprio Cristo, que é a rocha, que as portas do inferno não prevalecerão. Não olhe para as suas limitações, olhe para o Senhor, porque aquele que escolhe, Ele não erra. Quando nós vemos a história judaica, nós vamos perceber que a elite ficava na Judeia, o sinédrio ficava na Judeia. Jesus ele nasceu em Nazaré, que era a Judeia, mas quando nós vamos perceber, nós vamos ver que Deus escolhe homens desacreditados, homens apesar de serem desacreditados, mas homens trabalhadores, irmãos. Deus precisa de homens trabalhadores. Se você tem ânimo na sua vida secular, que Deus ele traga esse seu ânimo também para a igreja. Pedro ele trabalhava muito, e o Senhor disse assim: é você que eu vou escolher, é você que eu vou escolher. Ninguém, humanamente falando, creio eu, tinha essa percepção de Jesus para escolher Pedro, porque quando nós vamos ler a palavra de Deus e estudar a história, Pedro não sabia praticamente falar, e também não sabia praticamente escrever, apesar dele escrever 1 Pedro. Alguns dizem que foram João que auxiliou ele. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, ele escolheu você, e ele não errou. Ele não errou. Porque quando nós vamos ver o Evangelho de João, nós vamos ver que a figura de Cristo no Evangelho de João é uma visão de águia. Está lá em Ezequiel capítulo 1, quando diante daquela roda, a irmã Betânia roda, ele vê aquelas figuras daqueles animais, a figura do Espírito Santo trabalhando ali. Nós vamos ver a figura no livro de Apocalipse 1, a visão do rosto de homem, do rosto de leão, do rosto de boi, do rosto de águia. Isso aponta para Jesus Cristo, porque Ele é o único, Ele é o primeiro e o derradeiro, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos perceber que ele tem a visão de águia, e a águia tem a visão diferenciada. A águia, ela quando olha por uma visão diferenciada. Isso demonstra que Jesus não errou quando escolheu Pedro. Ele não errou quando escolheu Pedro, porque a palavra do Senhor vai dizer, eu amo esse texto, 2 Crônicas 16,
9. Ele diz ao rei Asa, em forma de repreensão, mas eu quero tirar o contexto desse texto e aplicar, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, para se mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Salmo 33, versículo de número 15 vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, naqueles que esperam na sua misericórdia. Salmo 34 vai dizer que os olhos do Senhor estão só sobre o que o temem, e as orações, os ouvidos atentos às orações. Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele conhece o profundo e o escondido, como diz Daniel, mas com Ele mora a luz. Ele não erra. Se você aceitou Jesus nessa noite, não olhe para você, olhe para Deus. Não olhe para as suas limitações, nem eu posso olhar para as minhas, porque quem escolhe é Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 vai dizer: porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorifique, se glorie nele. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas a Bíblia diz lá na frente: mas vós sois dEle, o qual foi feito justiça, santificação e redenção. Se alegre nessa noite. Jesus, quando escolheu você, Ele não errou. Lucas capítulo número 6 vai dizer que Jesus passa a noite toda orando para escolher os 12. Ele sabe. Em Apocalipse capítulo 1, a visão que João tem é de um Deus todo-poderoso, e o Senhor se revela para João como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, como foi pregado por Adiacos em Água Preta. Ele é o Deus de eternidade em eternidade. Eu, o grande eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. O Senhor, o Deus todo-poderoso, Ele não erra quando escolhe, Ele tem certeza, e Ele é uma flecha que vai no coração daquele. Quem não aceitou Jesus nessa noite, se não aceitar hoje, vai aceitar depois. Porque quando aprover a Deus revelar o seu Filho para ele, como o apóstolo Paulo disse, o chamado de Deus é irresistível. O chamado de Deus é incomparável. O chamado de Deus é imensurável na vida daqueles que têm uma experiência com Ele. João viu um cordeiro reinando sobre todas as coisas. Ele disse que quando estava na ilha de Patmos, preso pelo testemunho e pela palavra de Deus, ele estava preso, mas ele teve uma visão em espírito de um Deus todo-poderoso, aleluia. Ele diz que quando viu o Senhor, ele tinha uma veste comprida, ele ouviu uma voz como de trombeta. Esta voz de trombeta é a mesma voz que a igreja vai escutar quando for arrebatada, como foi cantado nessa noite. Ele viu uma voz de trombeta, e ele, quando se virou, ele diz que no meio dos 7 candeeiros tinha um semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos, o Deus que vê todas as coisas, os seus olhos é como chama de fogo. A palavra do Senhor vai dizer que ele tinha uma veste comprida até os pés, ele tinha um cinto de ouro no seu peito, os seus pés eram como latão reluzente quando sai de uma fornalha, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. E João, quando vê isso, ele cai como morto pela revelação do Deus Todo-Poderoso, que conhece o passado, que conhece o presente, que conhece o futuro. E ele diz que caiu como morto, e a destra de Deus disse: não temas, eu estive morto,
mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave, eu não tive, eu perdi. Ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno, eu tenho controle sobre todas as coisas, sobre tronos, sobre principados, sobre potestades, sobre dominações. Ele tem o controle de tudo, Ele conhece todas as coisas, e quando Ele escolheu Pedro, Ele não errou. Quando Ele escolheu Pedro, Ele não errou. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Olhe para a sua vida. Eu olho para mim e vejo como um Deus tão grande, um Deus todo poderoso me escolheu. Faça essa pergunta para você, não precisa me responder. Deus, tantas maravilhas, Tu és um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, que pelo poder da Tua palavra as coisas que não existem são. O Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor plantou um jardim, colocou o nome no Éden. O Senhor poderia delegar, o Senhor poderia dizer com a sua voz poderosa, como sobre as águas que foi dito nessa noite. Mas o Senhor diz assim: olha, Adão, eu vou te dar, eu vou delegar para você, dê nome a todos os animais. Mas por que Deus Ele quer delegar? Não é porque Ele precisa de mim e de você, é porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele não precisa de nós. As nossas obras para Deus, Isaías fala, são como que trapo de imundícia. Jeremias vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Tudo que provém de nós, não há possibilidade de se relacionar com Deus. Mas Deus graciosamente chegou na vida de Pedro, e a Bíblia diz que Ele olhou para Pedro. O verbo aqui que eu anotei, deixa eu ver se dá tempo de falar, no hebraico é emblepo, voltar os olhos sobre alguém. Uma metáfora, olhar com a mente. Olhar com a mente. E olhou Jesus para Pedro, emblepo, olhar com a mente, dizendo: eu tenho um propósito específico para você. Eu tenho um plano específico para você. Pode se levantar o inferno, Satanás pode chegar diante de mim pedindo autorização para te peneirar. Eu sei que tu vai cair, eu sei que tu vai me negar, mas o olhar, o chamamento que eu tenho na tua vida, ele é maior do que as tuas debilidades, ele é maior que os teus pecados, ele é maior do que a tua fragilidade, ele é maior do que tudo, irmãos. Aí Deus escolhe. Jesus ora a noite toda. A Bíblia diz que Ele orou, Ele separa. Mas Ele não separa para que Pedro volte para o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, para pescar. Jesus não te chamou para que eu e você vivamos da mesma forma. Você não levantou a mão para o Senhor na sua vida para viver da mesma forma que você viveu, mudando roupas, mudando comportamentos, mudando os louvores. Quando Deus Ele chama Abraão, pelo contexto da palavra, nós vamos ver em Atos capítulo 7, versículo de número 2, que Ele chamou Abraão, estando Abraão ainda na Mesopotâmia. Mas depois Abraão obedece parcialmente, e depois Abraão vai para Ur dos caldeus, e Deus chama ele novamente. E quando nós vamos ver a chamada de Pedro, nós vamos ver algumas semelhanças. Pedro tem um encontro com o Senhor muda o nome dele, mas lá em Lucas capítulo de número 5, Pedro está pescando, Pedro está exercendo a sua atividade. Eu não quero dizer se você aceitar Cristo, se você serve a Cristo, exclusividade é para alguns homens de Deus, mas eu e você não foram chamados para viver o Evangelho e permanecer inertes. Pedro foi para o mar de Tiberíades, está lá em Lucas capítulo número 5, Pedro estava pescando, e a Bíblia diz que ele passou a noite toda e não pescou nada. O texto começa a dizer que a multidão começa a apertar Jesus. Pedro e André, João, estão lavando as redes, e o Senhor Jesus, que já tinha dado o decreto para a vida de Pedro: é você que eu quero, você não vai fugir da minha presença. O texto vai dizer que Jesus, ele pega o barco de Pedro emprestado, ele sai um pouquinho, começa a pregar o Evangelho, e ele diz a Pedro: olha, vai para o fundo, para o fundo, para o fundo, e lançai a rede para no mar. O que é que eu quero dizer nessa noite?
você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo algo para Deus, mas nunca vai ser na sua força. Você pode ser experiente, você pode ter muitos anos de vida cristã, mas a ordem é: vá para o fundo, vá para o fundo. Não se conforme com as águas nos artelhos, nos joelhos. A presença de Deus, ela quer envolver a sua vida. Enquanto eles estavam no começo do mar, não pescaram nada, apesar de estarem trabalhando. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite: quando a igreja de Deus mergulhar na presença dEle, lança a rede ao mar, os resultados vão começar a acontecer, porque a igreja está imersa na presença de um Deus Todo-Poderoso. É no fundo, irmãos, que vai vir. Que fundo, que mar é esse? É a presença de Deus, como foi cantado. É o Santo dos Santos, que quem vai lá e já recebeu, não pode esquecer. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai lançar, e a Bíblia diz que eles pescam, e Pedro vai dizer: Senhor, se ausenta de mim, que sou pecador. Aí o Senhor diz assim: eu já sei que você é pecador, você não será pescador de peixe, eu vou te fazer agora pescadores de homens. O Deus que chama é o Deus que concede ministério. O Deus que chama é o Deus que concede oportunidade para que eu e você sirvamos a Ele. O recado é da parte de Deus nessa noite: saia da margem, mergulhe em um local da presença de Deus que ninguém vai ver. É só você na presença de Deus, nos santos dos santos. Quando você, ministério de mulheres, mergulharem na presença de Deus, tirar tudo aquilo, todo embaraço que de perto rodeia, mergulhar unanimemente, unissonamente, Deus vai trazer peixes, frutos. Peixes na Bíblia representa multiplicação, provisão, salvação de vidas. É só lançar a rede no fundo. Lança a rede no fundo. Saia da margem. Saiamos da margem, irmãos. Eu estou lendo um livro que fala, de Charles Swindoll, que fala das bênçãos incalculáveis da intimidade com o Espírito Santo. E ali esse pastor experiente, ele fala e diz que foi ensinado, ele é um pastor norte-americano, creio eu, a falar só teologicamente do Espírito Santo, pneumatologia. Mas depois ele descobriu que o Espírito Santo não só é apenas uma teologia. O Espírito Santo é uma experiência. Aí o Espírito Santo é o próprio Cristo se revelando para nós. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa da Trindade. Três testificam no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra. O Espírito é o que testifica, o Espírito é o que convence, o Espírito é o que pode fazer que minhas palavras através dessa noite penetrem no coração. Não é a eloquência do pregador, não é a habilidade do pregador, não é o conhecimento do pregador, é o que? É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que derrama os dons na igreja, mediante a multiforme graça e sabedoria de Deus. É o Espírito Santo que separa ministério, que separa vidas, como tem lá em Atos capítulo número 13, separe Paulo e Barnabé. Tinha homens capacitados na igreja em Antioquia. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo diz: separe Paulo e Barnabé para a obra que eu separei para eles. E orando e impondo as mãos, eles foram cheios do Espírito. Atos capítulo número 6, a igreja começa a crescer. Foi dito domingo aqui, a igreja precisa de trabalhadores. Deus deu talento a todo mundo. Deus escolheu não para ficar no mar de Tiberíades, na superfície. Deus escolheu você para afundar na presença dEle. Deus escolhe, Deus capacita, Deus encaminha. E quando nós vemos a obra do Espírito Santo, nós vamos perceber que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja triunfante, vitoriosa.
E uma igreja forte, irmãos, o olhar de Jesus, Ele transforma, Ele salva, mas Ele comissiona. Ele comissiona. Pedro, vai lá, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo número 16. Quem é chamado por Deus tem revelação do propósito de Deus. Versículo número 13. Mateus 16, 13. Amém? E indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, dizeis: quem eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, Jesus Cristo, Ele não erra. Por isso Ele quer que eu e você desenvolvamos com Ele uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. A palavra do Senhor vai nos dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Vocês lembram o que foi dito domingo aqui? Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus, Ele tem homens e mulheres de Deus que se colocam à disposição, que se colocam na brecha, que estão na presença dEle, que estão como Mardoqueu na porta, que estão como Josué, não saindo do tabernáculo. Moisés está lá, mas Josué está lá, que são homens e mulheres de Deus que, apesar de não ser vistos aqui na frente ou em algum trabalho, mas são homens e mulheres de Deus que no seu anonimato fazem algo para Deus. Juízes capítulo número 6, ninguém viu, mas Deus viu, Gideão malhando trigo no largar, e ele disse a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele começa a questionar a Deus, e o Senhor diz: é você está malhando trigo no largar, numa situação de impossibilidade, porque ali não era o lugar de malhar o trigo, mas eu vi, o Deus que tem olhos como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, porque todas as coisas, até a criação, Hebreus 4 diz, estão nua e patente aos olhos de Deus. Aí Deus se revela a Pedro, disse: não foi carne e sangue que te revelou, porque a vida cristã é uma vida auto-revelada na palavra. A palavra é profética, mas a forma que eu vou me desenvolvendo com Cristo, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer: em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos, mas a parte é, à medida que eu busco a Deus, a minha parte vai aumentando. Deus só se revela para aqueles que o buscam. Deus só se revela para aqueles que estão na sua presença. Moisés foi até o cume do monte, não ficou no início, não ficou na metade, foi até o fim, no cume do monte, está lá em Êxodo, e o texto vai dizer que a nuvem de glória invade, e Deus, Ele dá o projeto, Deus dá a revelação do tabernáculo, Deus diz quem vai ofertar, Deus diz quem vai fazer, porque quando Deus, Ele revela o plano dEle, que Ele disse a Pedro, Ele revela de forma detalhada, sem deixar dúvidas, sem deixar incógnitas, porque Deus é um Deus que se revela para aqueles que buscam a sua presença. Porque Jesus tinha
Tinha tanto poder porque ele era Deus, não porque ele se fez homem. Ele tem todo o poder, tinha, mas a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, e ninguém orou como Jesus. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quem tem comunhão com o Espírito Santo é visto diante dos homens. A aplicação é essa: quem vê a mim, vê a Deus. O que eu faço pelo meu Pai. Eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. E pergunta: onde está o Pai? À medida que eu vou buscando, à medida que eu vou consagrando, à medida que eu vou me doando, Deus, ele se revela. Deus se revelou, e Deus disse: a minha igreja estará edificada sobre mim mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquele hino, né? O Coliseu não parou a igreja, Nero não parou a igreja. Sabe quando eu comecei a pregar? Foi na pandemia que Deus me deu essa graça e misericórdia de pregar. A pandemia não parou a igreja do Senhor. A esquerda não vai parar, a direita não vai parar, nada para a igreja do Senhor, porque essa profecia para Pedro foi: a igreja está edificada sobre mim. Aleluia. E eu vou dar a você, Pedro, a chave. Porque só quem pode dar a chave é o dono da casa. Só quem pode dar a chave é o que tem o controle sobre todas as coisas. Lá em Apocalipse ele disse: eu tenho a chave. Respeito às posições contrárias, mas eu não creio que ele perdeu a chave. Nem quando ele estava na cruz. Nem quando ele estava na cruz. E ele diz: essa chave que eu tenho, eu dou para Pedro. Aí lá vai Pedro, cheio de defeito. Pedro está no Pentecoste, inaugurando a igreja. A chave é a porta. Onde está Pedro? Vai orar. Pedro está em Samaria. Os irmãos estão se convertendo. Atos 8. Aonde está Pedro? Chama Pedro. Desce o Espírito Santo. Eita, mas tem um centurião lá de Cesareia. Quem é? Cornélio. Atos capítulo número 10. O homem ora, o homem jejua, mas ele tem que entregar a vida do Senhor, porque o Senhor não está interessado no dízimo, não está interessado nas tuas ofertas. Ele está interessado na tua vida, em te salvar. E depois essas coisas são secundárias. Aí Deus dá uma visão a Pedro, e Pedro diz: mas eu vejo que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Pedro chega na casa de Cornélio e diz: Deus, ele não faz acepção de pessoas. Olha, aí Pedro começa a pregar, e de repente o Espírito Santo desce. O Senhor disse: dar-te-ei a chave do reino do céu. O passaporte é teu. E cadê a chave agora, irmão Carlos? Está comigo e com você. Estar com a igreja do Deus vivo. Timóteo diz: é a coluna e baluarte da verdade. O que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. O que desligar aqui na terra será desligado nos céus. É a igreja do Deus vivo que tem essa autoridade aqui na terra. Só a igreja tem, irmãos. Só a igreja do Deus Todo-Poderoso tem a autoridade. Lá em Mateus 28, o Senhor diz: é-me dado todo o poder que há no céu e na terra. Eu sei, irmão Carlos, a palavra diz isso, mas isso não te impede de cair. Isso não te impede de se entristecer com pessoas, com situações, porque a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Se te venderam essa rosa, te venderam falsa. Não existe berço cristão, porque ninguém é cristão automaticamente, tem que nascer de novo. E vida cristã não é um mar de rosas, eu sei, mas eu quero dizer algo para eu e você nessa noite. Seu alvo é Cristo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo vai lá dizer em Filipenses: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e corro para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. No ministério que Jesus tinha, alguns só queriam pães e peixes, só queriam os milagres. Alguns não resistiram a um discurso forte
do Senhor Jesus. Está lá em João capítulo de número 6. Não resistiram. Jesus se revelando para os judeus que era o pão da vida. Abra sua Bíblia em João 6, por favor. Eu convido os irmãos a ler esse capítulo todo em casa, para entender o que nós vamos ler nessa noite. João capítulo de número 6, versículo 66. João capítulo de número 6, versículo 66. À vista disso o que, irmãos? Leiam o texto todo. À vista disso é uma aplicação anterior, uma explicação daquilo que aconteceu. Texto maravilhoso em João 6, tem a multiplicação dos pães, tem várias situações que podemos aplicar para a nossa vida. Jesus estava pregando o evangelho para o povo judeu, e o versículo 66 diz: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vos retirar-vos daqui? Respondeu Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, a minha vida não é deste mundo, a minha vida é na eternidade contigo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a vida eterna é hoje também, que te conheçam a ti, a Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite: muitos vão abandonar o barco. E aqui eu não quero entrar em situação teológica, se perder ou não salvação, não é isso. Muitos vão abandonar o barco, muitos não vão resistir à chamada do evangelho, seja por decepções pessoais, sejam por frustrações em sua vida secular, no trabalho, com irmãos na igreja. Mas eu venho dizer para mim, para você nessa noite: olhe para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Não olhe para homens, porque a Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor são iluminados. Ontem, no aniversário do pastor, eu saí para ir no banheiro e o Senhor falou fortemente ao meu coração de dar parabéns a ele, e eu quero aplicar para a igreja a palavra que o Senhor me deu. Está lá em Josué capítulo de número 6. Caleb, Deus fez uma promessa para Caleb. Está lá em Números 13. Moisés manda eles espiarem a terra, um de cada tribo, e o relatório é: 10 disseram: não temos condições, nós somos fracos, nós não podemos. Mas tem Josué e Caleb que diz: não, Deus falou, Deus vai cumprir. Eu não posso, mas o Senhor pode. Tu és o Deus do impossível. E o texto vai dizer que só Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Mas onde está Caleb? Aguardando aquilo que Deus falou. Você acha, ou eu posso achar, a Bíblia não fala que ele não desanimou, que ele não se entristeceu durante 45 anos? Mas aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, aleluia. Aí ele chega para Moisés, para Josué e diz: olha, Deus falou comigo, você está lembrado? Quando eu tinha 40 anos eu entrei, trouxe o relatório, disse que Deus ia dar, e Deus falou comigo que ia me dar a minha promessa, e ia me dar a minha herança. Olha, eu tenho 85 anos, isso é glorioso, mas agora eu me sinto com 40, o que isso significa? Que ele perseverou na presença, na promessa do Deus Todo-Poderoso. Persevere, continue, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vão vir frustrações, vão vir tristeza, mas a obra é dele. Quem fez o chamado na vida de Pedro foi ele. Pedro caiu, Pedro negou, Pedro dormiu, mas o Senhor escolheu. E se ele disse que ia dar a chave do reino do céu, Pedro não ia morrer antes das promessas se cumprissem em sua vida. Seja como Caleb. Os anos vão passando, pode vir dificuldade física, financeira, emocional. Aí você diz: Senhor, eu estou
estou aqui, aguardando a promessa, eu estou aqui aguardando aquilo que o Senhor falou, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele não mente. A Bíblia diz em Hebreus: é impossível que Ele minta, é impossível. Mas o Pedrão cai, o Pedrão nega. Jesus está na última ceia, lá em Lucas capítulo 22, o Senhor está dando as instruções e chama Pedro e diz assim: olha, Satanás chegou para mim para te peneirar como trigo, porém eu, o Deus Todo-Poderoso, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que a tua fé não desfaleça nessa noite, porque tem o Deus Todo-Poderoso, sentado à destra do trono de Deus, intercedendo por nós, e as nossas orações sobem ao trono da graça, como cheiro suave, como diz o salmista, na presença de Deus Todo-Poderoso. Pode não orar por você, mas Jesus está velando pela tua vida, Jesus está cuidando da tua vida. Mas não se preocupe, a oração que eu peço para que você faça nessa noite é: Senhor, me revigora. A oração que o Senhor faz para o nosso pastor é essa: Senhor, revigora ele. 55:60, que assim como Caleb faz na vida de Caleb, faz na vida do pastor, mas faz na vida da igreja. Os anos vão passando, mas eu clamo para que o meu coração possa arder mais pelo Senhor, como Jeremias quis desistir, mas a palavra diz lá, não lembro o capítulo, que o coração dele incendiou como fogo. O salmista diz que ele meditava em certas coisas, e quando ele meditava, o coração dele se enchia como fogo. Nós podemos cair, sim, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor, Ele levanta de todas. Ele é poderoso para vos fazer livrar do tropeço e te manter firme até o dia de Cristo Jesus. Prove e veja que o Senhor, Ele é bom. Ele é bom para com as nossas vidas. Pedro cai. Quem nunca caiu? Pedro desanimou. Se você for ler o texto de Mateus e Marcos, você vai ver que quando Jesus está saindo do interrogatório, o Senhor disse que Ele iria negar Ele anteriormente, nessa mesma passagem. E Ele disse: Senhor, eu não te nego, eu não te nego. E o galo canta, e Pedro nega, mas Jesus não negou Pedro, porque Ele escolheu. E quando Ele escolhe, no início da pregação, Ele não erra. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo de número 22. Pedro chora, mas quem escolhe é o dono da obra. Deixa eu ver aqui, irmãos, a referência. Vinte e quatro. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo de número 61. Jesus foi para a casa de Anás, depois foi interrogado por Caifás, e o texto vai dizer que, então, 22, 61, amém? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E a Bíblia diz: então Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Eu creio que a origem desse choro é um choro de desespero, é um choro de acabou tudo. Mas o Senhor não só revelou que intercedeu por Pedro na ceia, o Senhor não só revelou na ceia que Pedro ia negar. Na ceia Jesus disse:
simbolicamente eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou até Pedro. Marcos capítulo 16, só em Marcos vai dizer, Mateus 28, vai dizer, vai falar que as mulheres vão até o sepulcro. Lucas capítulo 24 vai falar, João capítulo 20 vai falar, mas só em Marcos, as mulheres vão ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus, e o texto vai dizer que não procure entre os mortos aquele que está vivo, ele ressuscitou. Agora tem um detalhe, diz aos discípulos e a Pedro, que eu vou esperar ele na Galileia, porque quem fez a promessa é fiel, ele é fiel à palavra dele. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas ele é fiel, e o texto vai dizer, Jesus se revela àquelas mulheres, manda o recado, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que o Senhor se revela primeiramente a Cefas, que é a Pedro, e depois aos 11, mas Pedro ainda ficou resistente. Mas lá em João capítulo de número 21, o texto vai dizer que Pedro, ele pega os discípulos e volta para onde? Volta para o mar de Tiberíades, volta para o mar da Galileia, para a mesma vida que ele tinha antes. Aí eu orando hoje à tarde, o Senhor falou comigo assim, olha, o mar de Tiberíades foi o lugar onde eu chamei Pedro, foi o lugar onde eu andei sobre as águas, mas é o lugar também de restauração de feridas. João capítulo 21 vai dizer que ele está no mar de Tiberíades pescando com os discípulos. Aí o Senhor Jesus aparece e à noite eles pescam a noite toda e não encontram nada. Eu vou encerrar, irmãos. E não encontram nada. Jesus está do outro lado, com o corpo ressurreto, e diz assim, ó, filhos, lançai a rede para a direita. Aí João, o discípulo que Jesus amava, disse, é ele que está lá. É ele que está lá. Eles vão nadar. A Bíblia diz que Pedro, ele coloca uma roupa e mergulha na água. Eles vão para a beira da praia. Jesus está lá, mas o particular de Jesus ali é com Pedro. Pedro estava ferido, Pedro tinha caído, Pedro tinha desistido, e o Senhor estava ali com o peixe assando e pergunta 3 coisas a Pedro. Pedro, ama-me mais do que estes? O Senhor pergunta ali no grego, ágape, tu me ama, tu tem um amor ágape por mim? Aí Pedro responde, tu sabes que te amo, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro responde, epileu, que significa um amor de gostar. Jesus não queria escutar isso de Pedro, não. Pedro estava ferido. Segunda vez, Pedro, ágape, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu gosto do Senhor. Aí o Senhor muda, o Senhor é tremendo para restaurar feridas. Pedro, tu gosta de mim? Epileu. Aí Pedro diz, não, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Deus restaura agora o ministério, apacenta as minhas ovelhas. Deus cura feridas. Aqueles que estão feridos nessa noite, entenda, não precise sair daqui, não precisa sair do mar de Tiberíades, o lugar do teu encontro, onde tu tem a tua história ministerial. Foi lá que Pedro teve a chamada ministerial dele, foi no mar de Tiberíades. Lucas capítulo número 5, depois Pedro está ferido, e no mesmo lugar do chamado, do comissionamento ministerial, do início da promessa, é lá na ferida, onde está doendo, onde está aberta, é lá que eu vou restaurar, e vou reestabelecer o teu ministério, porque eu sou o Deus que sou fiel. Pedro está com a vida restaurada, vai para Jerusalém, fica aí em Jerusalém, Pedrão, para que você receba o Espírito Santo. Pode se levantar o que for,
mas a promessa está de pé. Aí Pedro vai, Pedro é cheio, Pedro vira um pregador cheio do Espírito Santo. Pedro pega uma teologia poderosa em Atos capítulo de número 2. As pessoas, ele nem faz o convite, as pessoas dizem: como é que eu faço para entregar a vida a esse Jesus que tu serve? Aí Pedro diz: você se arrependa e creia no poder do Evangelho. Mas no capítulo número 3, Pedro já sarado, Pedro já restaurado, vai orar, e a Bíblia diz em Atos capítulo número 3, que tem um coxo à porta do templo Formosa. Aquele homem queria dinheiro, a religião olhava para ele e não tinha nada para dar, porque só quem pode dar pão é aquele que come o verdadeiro pão da vida. Ele queria ouro, mas tem algo para mim e para você, que é mais precioso do que ouro, é o próprio Cristo. E o que eu acho interessante é que ele pede algo e a Bíblia diz: e olhou Pedro para ele. E olhou Pedro para ele. Quem tem uma vida restaurada por Deus, sabe que é o cocô do cavalo do bandido, sabe que tudo que recebe é por graça, por misericórdia, tem esse mesmo sentimento para com os outros. O mesmo olhar restaurador, salvador, livrador, provedor que Deus tem para com a nossa vida, tem que ser transmitido para aqueles que estão fora da presença de Deus, que estão fora do templo, que estão aguardando a oportunidade de receber uma palavra de Deus e entrar às portas do templo, dos átrios do Senhor com louvores. Que nessa noite, irmãos, e aqui eu encerro, nós possamos nos levantar como igreja, possamos reconhecer que esse Deus fez tanta coisa por nós. Essa semana passada um irmão estava precisando: irmãos, a igreja precisa de trabalhadores. Se tem 5 pregando aqui, era bom que tivesse 10. Se tem uma pessoa para um ciclo de oração, era bom que tivesse um auxiliar. Chegue para a diácono: quero participar do grupo jovem. Amém. A igreja precisa de trabalhadores, cada um tem uma função estabelecida. 11 horas da noite, estava em casa, o irmão Carlos: vamos trazer uma palavra na rádio. Nunca fui para a rádio. Se vou, irmãos. E ali a gente vinha conversando, ele é de outro ministério. É de 11 à meia-noite. Eu disse: irmão, uma oportunidade boa para desenvolver ministério, para pregar a palavra do Senhor, porque a internet hoje, essa transmissão, ela pode abrir corações, ela pode ir para lugares inalcançáveis. Aí ele disse: irmãos, muitas pessoas não querem vir por conta da hora. 11 horas, aí eu pensei: 11 horas eu não durmo. Quem dorme cedo é as Clélia, 8 horas está dormindo. Eu durmo não, eu estou acordado de 11 horas. Pode contar comigo, quantas quintas tiver, tem um ciclo de oração aqui na igreja. E eu já digo aos irmãos, viu? Vou convidar alguns irmãos para ir. Prepare o rolo, entregue, porque Deus, Ele precisa de homens que se levantem para pregar o seu evangelho, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Fique de pé, por favor, nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Depois da oração eu te dou. Pai amado santo, vamos orar, irmãos. O culto não terminou ainda. Deus pode fazer ainda que Ele está na casa. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor Jesus, Tu tem olhos como chama de fogo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos. Aqui está a Tua igreja, Senhor, que nesta noite o Senhor levantou, o Senhor salvou, o Senhor justificou, o Senhor santificou, o Senhor glorificará cada um aqui nesta noite, Senhor. Mas eu quero clamar a Ti, Senhor, visite cada vida que se encontra aqui nessa noite. Que o Teu Espírito, meu Deus, através desse culto nesta noite, venha visitando vidas, trazendo, meu Pai, avivamento, trazendo despertamento, trazendo, meu Deus, a esperança que é estar Te servindo, Deus. Tu olhasse para nós, assim como o Senhor fez com Davi. As pessoas viam a aparência em Davi,
Mas o Senhor disse: eu que vejo todas as coisas, eu vejo o coração. Depois o Senhor disse a Davi: eu que tirei você de trás das malhadas das ovelhas e te pus um nome. Aqui está, Senhor, várias pessoas que o Senhor tirou, meu Pai, do pecado, do mundo. Mas ainda, Senhor, eu rogo para que vidas aqui possam ter uma vida de comunhão e relacionamento com o Teu Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, que o Senhor nesta noite, assim como o Senhor olhou para nós, estabeleça ministérios nessa noite. Restabeleça, Senhor Jesus, vidas nessa noite pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, eu oro a Ti que tem o poder de sarar feridas. Senhor Jesus, a ferida que está doendo, a ferida que está ardendo, seja no corpo ou na alma, Senhor, seja enfermidade, Tu tens todo o poder para curar. Cura enfermidades, cura feridas abertas nessa noite, restaure relacionamentos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que assim como o Senhor fez com Pedro, restaure, abençoe e comissione no nome santo do Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade de te servir, Senhor. E que o Senhor abençoe a tua igreja no nome de Jesus. Amém.